Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz do Senhor Jesus e o amor de Maria Santíssima esteja com você e com toda a sua família, com a graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Mais uma vez nós nos encontramos aqui pelas ondas da rádio Paranaíba FM, para juntos estarmos meditando o Evangelho de hoje. E pedimos a luz do Espírito Santo, que possa iluminar cada um de nós e que nós possamos realmente colocar em prática, a vontade de Deus. E com toda certeza, Deus vai falar muito forte no nosso coração nesse pequeno momento de reflexão. E eu vou estar meditando com você o Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 20 ao 26. Primeiramente, quero me apresentar. Meu nome é Nivaldo Alexandre dos Santos. Estou aí na caminhada, nessa missão que o Senhor me concedeu, dentro aí da nossa Igreja Católica, Apostólica Romana, de estar em todas as quintas-feiras aqui meditando o Evangelho com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo João. Glória a vós, Senhor. Eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que hão de crer em mim pela palavra deles. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim, e eu em ti. Que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes dei a glória que tu me destes, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Sejam assim consumados na unidade, e o mundo reconheça que tu me enviastes e os amastes, como amaste a mim. Pai, eu quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou, para que contemplem a minha glória, a glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes reconheceram que tu me enviastes. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e o darei a conhecer para que o amor com que me amastes esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, dentro aí da nossa Igreja Católica, estamos na Semana Nacional, na Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. E hoje, nós percebemos aqui que aparece a palavra unidade, Então, o que quer dizer? Deus quer que todos nós cristãos sejamos unidos, E nós vemos, às vezes, quantas coisas contrárias à vontade de Deus, Quantos cristãos não estão unidos a Deus, não está unido à verdadeira doutrina de Deus, aos ensinamentos de Deus, mas muitos estão unidos em buscas dos seus interesses próprios. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos realmente lutarmos para estarmos unidos, pois aonde não tem unidade, aonde os cristãos não são unidos, o Espírito Santo não age. E aqui, no versículo 20 do Evangelho de João, capítulo 17, Jesus estava orando ao Pai em favor dos seus discípulos. E ele também estava orando em favor de cada um de nós. E aí a palavra diz, o próprio Cristo falando, orando ao Pai, eu não rogo somente por eles. Então Jesus estava rogando pelos seus discípulos,
mas também por aqueles que hão de crer em mim pela palavra deles. Então, Deus estava orando por cada um de nós. E Deus estava orando para que o ministério que foi dado aos apóstolos, para que esse ministério pudesse produzir frutos. Porque a palavra, quando é semeada na doutrina de Deus, a palavra, quando é semeada pela ação do Espírito Santo, ela produz frutos aos corações daqueles que ouvem a palavra de Deus. E nós precisamos dar crédito à palavra de Deus. Então, Jesus orava ao Pai em favor dos seus discípulos e eles deram continuidade à obra do Senhor. E nós também, meus irmãos e minhas irmãs, somos convidados a dar continuidade à obra do Senhor. E nós precisamos de estar unidos em oração para que haja unidade junto de Deus, né? Para que haja unidade no seio da igreja, para que haja também unidade no seio da família, pois nós só teremos famílias unidas se as famílias realmente estiverem unidas a Cristo. E a palavra vai dizendo para nós no versículo 23, que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim, e eu em ti, que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Meus irmãos e minhas irmãs, o desejo de Jesus é que todos nós estejamos unidos a Ele. Então, nós não podemos deixar de buscar Jesus. Nós não podemos deixar Jesus em segundo plano. E quantos cristãos deixam Jesus em segundo plano? Estamos aí vivendo dias difíceis sobre os quatro cantos da terra, né? Um desafio muito grande para todos nós que somos cristãos, para todos nós que acreditamos em Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, a maioria da sociedade não está unida a Deus, mas está unida às riquezas, às sensualidades, aos poderes transitórios dessa vida. Nós precisamos de estarmos unidos a Cristo. E o desejo de Jesus é que nós sejamos cristãos unidos. E meus irmãos e minhas irmãs, esta é uma grande realidade. Falta unidade. Está faltando muita unidade entre nós que somos cristãos. Quantos irmãos puxando o tapete um dos outros, né? Nós, meus irmãos e minhas irmãs, percebemos tantas desuniões, tantas desigualdades, tantas pessoas que não estão unidas a Deus, às vezes querem seguir um evangelho só por aparência, e nós não podemos sermos cristãos de fachada. Meus irmãos e minhas irmãs, nós que desejamos estar no céu um dia, nós precisamos de estar unidos a Deus. E veja bem, meu irmão e minha irmã, no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, veja bem, os cristãos lá do início do cristianismo, eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Então, os primeiros cristãos, eles eram todos unidos, né? Eram todos unidos e tinham o amor fraterno um para os com os outros, na fração do pão, nas orações. E nós precisamos também sermos cristãos unidos. As nossas pastorais, os nossos movimentos têm que estar unidos a Deus. Pois aonde não tem unidade, o Espírito Santo não age, meu irmão e minha irmã. E nós estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos. Que nós possamos orar até o dia de Pentecostes, no próximo domingo, pedindo a Deus pela unidade de cada um de nós, que nós realmente estejamos unidos a Deus,
unidos a seus ensinamentos, unidos à tua doutrina. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aí vivendo aí recém-eleição do Papa Leão XIV. E quantos cristãos já estão perseguindo o Papa Leão XIV? Por ele defender a família, por ele defender os valores cristãos. E nós que somos cristãos católicos, precisamos de orar pelo Papa. Orar pelos nossos bispos, pelos nossos sacerdotes. E orar por cada um de nós, para que nós possamos estarmos unidos a Deus. E não à doutrina humana, mas estarmos unidos ao nosso Deus, ao nosso Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus, na sua infinita misericórdia, que Ele possa nos abençoar, que o Espírito Santo possa iluminar nossa vida e que nós sejamos unidos a Deus. E a palavra diz para nós no versículo 23, eu neles e tu em mim. Sejam assim consumados na unidade. Então, nós temos que estarmos unidos a Deus. Buscar Jesus Cristo verdadeiramente. Nós que somos cristãos católicos, quantos cristãos católicos que não buscam Jesus presente na hóstia consagrada? Quantos cristãos católicos que não rezam mais o terço, que não vai à adoração? Hoje tem adoração aqui na nossa comunidade, lá na igrejinha de Nossa Senhora do Rosário, às 19h30. Meu irmão, minha irmã, que nós estejamos unidos a Deus. Não vamos deixar Jesus em segundo plano, não, mas vamos sempre colocar Jesus como a nossa prioridade. E assim, meu irmão e minha irmã, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, as coisas vão acontecendo segundo a vontade dele. No tempo certo, na hora certa. Se nós queremos uma graça de Deus, nós temos que estar unidos a Ele. Se nós queremos um milagre, precisamos estarmos unidos a Ele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Deus, através do Espírito Santo, está nos dando, né, uma nova oportunidade, sobretudo nesse momento, né, de pregação. Ele está chamando a cada um de nós para estar unidos a Ele. Que Deus nos proteja, que sejamos como os cristãos lá no início do cristianismo, que eram unidos na doutrina de Deus, que eram unidos na união fraterna entre os irmãos, e falta muita unidade entre os irmãos, entre as pastorais, entre os movimentos, entre as igrejas também, né? É preciso orar pela unidade dos cristãos. Nós estamos em busca do único Deus verdadeiro que salva, que liberta, então que nós possamos estarmos unidos a Deus. E vamos sempre orar, vamos sempre mudar de vida. Não vamos deixar a nossa conversão para daqui a um momento, não, meu irmão, minha irmã, que a nossa conversão se dá aqui agora, nesse momento. Não vamos deixar Jesus, não. Mas vamos buscar Ele aqui agora, nesse momento. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa abençoar cada um de nós. E terminando essa meditação de hoje, daí eu peço a Deus que Ele nos dê muita força, nos dê muita coragem, para que nós possamos estarmos unidos a Ti, Senhor. Para que nós possamos Te buscar verdadeiramente, sobretudo nesses dias em que estamos vendo, né, tantas desuniões, tantas desigualdades, né? Falta muita unidade na Tua igreja, Senhor. Mas que você nos dê essa graça de, a partir desse momento, de lutarmos para que nós possamos sermos cristãos unidos. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa abençoar cada um de nós. E, terminando essa meditação, eu agradeço o Marquinhos que me ensinou aqui na mesa de som. E mando um grande abraço também para todos os irmãos católicos e também para todos os irmãos evangélicos. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos proteja, e nos cura, e nos salva, e nos dê a graça de nós sermos todos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.